Boa tarde, pessoal, tudo bem? Pessoal, meu nome é Lauren, eu sou engenheira agrônoma, sou formada na Universidade Federal do Paraná. E a minha relação com esse tema da hidroponia, das certificações, começou lá no início da minha carreira, quando meu pai foi mandado embora na pandemia e ele resolveu investir numa produção de morango de cultivo semi-hidropônico. Naquela época eu entrei de cabeça no tema e acabei fazendo meu TCC com certificação da cadeia produtiva do morango e me envolvi com as associações, cooperativas. Então eu pude experienciar e vivenciar as dificuldades como produtora rural, filha de produtor rural, e também como uma entusiasta ali com as associações, né? E através do meu TCC. Tá bom. E através do meu TCC, vivenciei essa experiência de desenvolvimento da cadeia, ali com os produtores da região. Depois de um tempo, eu continuei trabalhando lá naquela região e resolvi mudar de estado, né? Vim aqui para Santa Catarina, conheci a Paripasso e pude dar continuidade nesse trabalho com consultoria para certificações. Então, a Paripasso é uma empresa de tecnologia que tem o objetivo de desenvolver a cadeia de alimentos e bebidas e trazer a organização das informações ao longo dessa cadeia de alimentos. A Paripasso trabalha com 4 pilares, e esses 4 pilares são a rastreabilidade, está um pouco pequenininho ali os slides, eu vou ler para vocês, a rastreabilidade com o aumento de produtividade, caderno de campo, então nós temos um caderno de campo digital, temos também um sistema de rastreabilidade para etiquetas, tem muitos clientes nossos aqui hoje, eu já tive a oportunidade de conversar com alguns, e produtores rurais usam nossos softwares, distribuidores, varejos, então é uma empresa que desenvolve a cadeia como um todo, né? Todos os elos da cadeia. Então, nós trabalhamos com esses 4 pilares. Aí vem o pilar de qualidade, com a ficha técnica, defeito nos alimentos, devolução de carga. Depois, a gente tem a parte de segurança do alimento, com a parte de análise de resíduos de agrotóxicos. E o quarto pilar é o de auditoria e certificação, em que a gente trabalha esses selos de certificações e também auditorias de segunda parte, através da consultoria, que é o que eu vou dar o enfoque aqui hoje, né? Que é a área que eu atuo atualmente. Mas o que é um selo de qualidade? Eu vou pedir para vocês usarem aquele QR Code de perguntas e mandar as palavras, a primeira palavra que vem na cabeça de vocês. Aí depois eu vou pedir para ele ler no final. Mas, na minha concepção, na minha experiência, a primeira palavra que vem na minha cabeça é a palavra de organização. Porque quando você entra num processo de certificação, você vai precisar organizar diversos aspectos do seu sistema produtivo e isso vai impactar diretamente na qualidade do teu produto final. Eu trouxe aqui uma provocação para vocês. Eu queria que vocês observassem essa imagem aí das 2 alfaces e tentassem me dizer se vocês encontram alguma diferença entre elas. Bom, aparentemente não tem nenhuma diferença, né? As imagens parecem ser iguais. Mas e agora? Pode ser bem diferente. Porque a maneira de produzir do produtor A pode ser totalmente diferente da maneira de produzir do produtor B. O produtor A pode ser um produtor que não tem algumas organizações e o produtor B pode ser mais criterioso nas questões de segurança alimentar. E se a gente coloca ali um selo de qualidade? Aí sim a gente consegue mostrar que o produtor B ele é mais diferente ainda. Então, um selo de qualidade ele é uma maneira de você contar para o seu cliente o que você faz de bom ali na sua unidade produtiva. Tá, Lauren, mas o que eu ganho com isso? Eu ouvi bastante aqui as palestras, alguns palestrantes até falaram sobre
questões de benefícios, se tem ou não tem benefício a certificação. E o que eu mais escuto hoje no dia a dia é produtores me perguntando, mas Laura, em quanto que eu vou ganhar a mais no meu produto depois de ter um selo, depois de ter uma certificação, né? Eu não tenho esse número aqui para trazer para vocês, porque realmente é muito difícil você receber um valor a mais no teu produto final só por você ter uma certificação. A não ser o orgânico, que a gente sabe que tem um valor acima no mercado, mas as outras certificações é um pouco difícil. Mas, assim, eu trouxe aqui alguns benefícios. O primeiro deles é a preferência de compra. Quando você tem um produto certificado, são 2 produtos ali, os 2 têm o mesmo valor, mas um deles é certificado. Então, o cliente ele vai querer comprar o que é certificado. Você ganha a preferência de compra. A diminuição da pressão fiscal. Se vocês quiserem dar um Google, ChatGPT, o que for, hoje no governo tem um programa de boas práticas agrícolas que visa o governo olhar para esses produtores que têm algum selo de boas práticas e usar isso para diminuir essa pressão fiscal e mapear melhor essas fiscalizações hoje no Brasil. Então, se você tem um selo, você já mostra para o governo, para o MAPA, que você está em conformidade com as legislações. E aí isso vai diminuir essas fiscalizações punitivas. Então, tem esse benefício também. Além do que, se você recebe uma fiscalização, você pode falar para o fiscal que você é certificado, e aí ele vai já com uma abordagem mais tranquila. Até porque quem faz a auditoria para dar os selos de certificação são as certificadoras. Então, elas já estão fazendo esse papel, né, de identificar lá os pontos de conformidade e dar esse selo. Então, é uma maneira, né, de diminuir essa pressão. Acesso a novos mercados. Para quem tem interesse em exportar, por exemplo, a gente tem certificações de reconhecimento internacional. Hoje, para você exportar para Europa, Estados Unidos, você não senta na mesa para negociar se você não tem a certificação Global Gap, por exemplo, que acho que alguns aqui já conhecem, né, que é uma das mais famosas. Bom, além do acesso a novos mercados, a parte de melhoria de gestão das operações e dos resultados internos. Lembra que eu falei lá da organização, né? Então, quando você começa a olhar para toda essa organização dos processos, você começa a ter mais eficiência no seu processo produtivo. Tipos de certificações. Bom, a gente tem as certificações internacionais, Global Gap, muito conhecida. Tem também para pequenos produtores que querem iniciar o Local Gap, que é uma certificação inicial do Global Gap. Rainforest, que é aquela do sapinho. Tem as certificações voltadas para varejos e compradores, que é o Sabor e Qualidade do Carrefour, por exemplo, mas tem outras também. Grupo Pão de Açúcar tem suas certificações, tem o Global Markets. Tem certificações para diferenciar categorias de produto, como o orgânico e o selo aquapônicos, que a gente já vai falar. Então, eles diferenciam uma categoria específica. E os selos de segurança do alimento, boas práticas agrícolas, boas práticas de fabricação e outros. Eu deixei em colorido esse selo aquapônicos e aquele último lá, que é o MIP Experience, que são selos que a Paripasso ajudou a escrever. Então, hoje a empresa também é conhecida como uma empresa que ajuda a escrever esses selos. Trouxe aqui uma reflexão também para vocês sobre essa terceira via, porque hoje no mercado a gente fala muito sobre orgânico e convencional, mas por que não pensar numa terceira via de produto, que é esse produto certificado? Ele é diferente, ele é mais sustentável, é um produto que ele foi produzido com segurança para o meio ambiente, proporciona segurança para quem consome e também para quem está produzindo, porque ele tem que ser seguro para quem produz também. Então, o selo Aquapônicos Brasil. Esse selo ele foi desenvolvido pela ABA, Associação Brasileira de Aquaponia, em parceria com a Paripasso, que apoiou no corpo técnico na escrita desse selo. Hoje, o selo ele traz 3 categorias, ouro, prata e bronze. Então, o ouro ele é voltado mais para produtores que vão comercializar para grandes varejos
e vão distribuir, a produção é mais em larga escala. Aí o checklist, ele é completo. Para produtores que produzem e vendem direto para consumidor ou para pequenos comércios locais, aí a gente tem a categoria prata, que é o checklist um pouco mais reduzido, e aí tem o bronze, que é para produtores que não vão comercializar, é para consumo local. Por exemplo, escolas, grandes empresas que têm refeitório, fazendas. E aí o checklist é um pouco mais básico também. Assuntos que o checklist dos selo aquapônicos abordam, tá? O checklist ele tem três módulos. O primeiro deles é o módulo geral, e ele vai olhar para assuntos de gestão, administração da unidade produtiva, estrutura, treinamento dos colaboradores, calendário de atividades, por exemplo, manutenção dos equipamentos, higienização das instalações, todas essas questões de legislação também, para estar em conformidade com as autorizações ambientais, uso eficiente dos recursos hídricos, dos recursos energéticos. Então, aqui o módulo geral vai falar sobre tudo isso. Depois, a gente tem o módulo A, que é o módulo de aquicultura. Então, assim, o sistema aquapônico, como a gente está aqui, Congresso de Hidroponia, eu imagino que não é um conceito muito diferente para vocês. Mas, assim, para resumir, né, a aquaponia ela é um sistema que vai unir a aquicultura com a hidroponia. Então, é um sistema fechado, em que vai ter lá o tanque de peixes ou de camarão, organismo aquático, e aí essa água ela vai para a irrigação das plantas e é um cultivo, é um sistema fechado. Por isso, a gente tem uma parte do checklist geral e aí tem essas duas. Então, uma delas vai olhar para a parte da aquicultura, que é o animal aquático, e depois um só da hidroponia, que vai olhar para a parte da hidroponia. Por exemplo, caderno de campo e rastreabilidade voltado para a estufa e o mesmo ali para os peixes. Nutrição animal, bem-estar animal, equilíbrio. Então, toda essa parte da qualidade do produto final, porque o peixe também pode ser comercializado, e também do produto final ali da hidroponia. Bom, o selo em si. A gente tem ele no formato de Excel. Então, como eu não tenho aqui o laserzinho, eu vou andar e vou apontar para vocês. Não precisa se preocupar em ler, porque eu sei que ficou bem pequeno aqui, mas eu queria mostrar para vocês aqui a estrutura do selo, a estrutura do checklist, como que ela é. Então, a gente tem aqui uma primeira coluna, que é onde fica a pergunta, que a gente chama de requisito. Essa segunda coluna aqui é o cumprimento. Então, ele vai dar algumas dicas para como você faz para cumprir aquele requisito. E aí, aqui, ele vai estar uma coluna do ouro, uma coluna do prata e essa daqui é a do bronze. Então, a gente vai ver que vão ter perguntas do checklist que vão ser de nível obrigatório no ouro, e aí no prata ela já vai ser de nível básico, e no bronze ela pode ser já não aplicável. Então, tem essas diferenças, tá? Então, é mais ou menos assim que é a estrutura do checklist. Você pode usar esse checklist como uma referência técnica para ver se você está em conformidade com os principais pontos ali. E o próprio auditor também vai usar esse checklist para te auditar. Bom, critérios para se certificar. Então, você precisa, independente da categoria que você vai tentar o selo, você precisa ter no mínimo 70% dos requisitos de nível básico. Então, tem que estar conforme 70% dos básicos. Então, você tem uma margem ali dos requisitos básicos que você pode não atender. E 100% dos requisitos obrigatórios. Os obrigatórios, eles são obrigatórios porque eles vão falar muito de legislação. Então, são coisas que você não vai conseguir certificar se você não estiver cumprindo o básico da legislação brasileira. E a gente sabe que a legislação brasileira ela é bem robusta. E, assim, é uma referência técnica para quem quer começar a se organizar. Então, vocês, mesmo sendo produtores, às vezes, de só hidropônico, pode usar o módulo do checklist que é ali que fala de hidroponia para uma referência técnica para começar a se organizar nesses requisitos. Bom, trouxe aqui uma fotinha
Alguns de vocês conhecem o Cristiano, da hidroponia, ele é vice-presidente da ABA, então ele apoiou também nessa construção. Ali tem eu, a Eide, que é quem ajudou na escrita do selo, na Paripasso, Marcos Vinícius do mapa, quem ajudou também nessa parte do reconhecimento do mapa. E aí a notícia ali de quando foi reconhecido esse selo. Então, lá na AgriShow esse ano, teve um evento lá em parceria com o Senar, em que o selo foi reconhecido pelo mapa. Então, isso traz credibilidade para o selo e tem a chancela do Ministério da Agricultura, que regulamenta todos esses selos de certificações. Então, quem quiser começar a se organizar, está aqui o meu contato. Dá para ver? Quiser tirar uma fotinha? Eu errei, não coloquei o QR Code ali para vocês, mas ali está o meu contato. A gente tem aqui os contatos da Paripasso, as redes sociais, tirem uma fotinha aí. Bom, Lauren, eu quero começar a me organizar, como que eu faço? Qual o melhor selo de certificação que faz mais sentido para mim? Se é o selo da ABA, se é algum outro tipo de selo para atingir algum mercado específico? Tudo isso a gente pode conversar. Então, aqui, a gente vai apoiar vocês a se organizar nessas questões. Então, a gente dá uma consultoria para quem quer chegar lá na certificação. Então, vamos dar o processo de consultoria. E aí, depois que tiver tudo certo, a gente vai falar assim, olha, agora você está preparado para chamar a certificadora. E aí, a certificadora vem e vai fazer uma auditoria. Então, essa auditoria ela tem um custo. Então, você não pode estar despreparado. Você tem que ir tudo certinho. E muitas vezes os produtores que tentam fazer isso sozinho acabam demorando 1, 2 anos para se adequar. E aí, contratando uma consultoria, você encurta esse caminho para ter certeza que vai chegar no dia da auditoria e não vai dar nada errado, né? Bom, pessoal, é isso. Obrigada. Obrigado, Lauren, pelas excelentes explicações, né, de um tema muito pertinente também. Temos uma pergunta aqui, então, que ela se refere a quais são os principais desafios que os produtores enfrentam para garantir a rastreabilidade completa nesse sistema. Bom, a rastreabilidade ela é um dos pilares principais ali que vão garantir a qualidade do alimento na certificação. No sistema aquapônico tem um detalhe, que é um desafio. Você vai precisar fazer rastreabilidade tanto do alimento, da estufa, tanto do animal aquático. Então, são 2 sistemas, né? E aí, para fazer tudo isso na mão, é um pouco difícil. Então, é um desafio, assim, trazer um sistema de tecnologia. Hoje, a Paripasso tem, mas não querendo vender o peixe. Assim, a tecnologia, ela ajuda muito na rastreabilidade. Então, independente do sistema, independente da empresa, trazer uma tecnologia, um sistema vai ajudar. Porque se você for fazer tudo isso na mão, vai dar muito trabalho. Um outro desafio é treinar os colaboradores para conseguirem mudar essa cultura e se adequarem dentro da rastreabilidade. Então, fazer todos os registros da operação, desde o plantio, da muda, da colheita, dos manejos de pós-colheita e do animal também, medicações, forma de abate. Daí, a rastreabilidade ela é basicamente você conseguir identificar os lotes, identificar tudo que foi feito em cada lote e comunicar esse lote para o elo seguinte, né, para quem você está vendendo. Se o selo for, se for a categoria prata e bronze, aí você já não precisa ter esse sistema tão documentado assim. Você pode fazer só uma explicação verbal no dia da auditoria, que já é o suficiente. Certo. Outra pergunta se refere se hoje um produtor hidropônico pode certificar no selo sem ter a parte da aquicultura. Isso até eu tive uma discussão com o Cristiano, da ABA, e hoje, para fazer o selo, precisa ser aquapônico mesmo. Mas, assim, existem várias maneiras de você conseguir adaptar esse cultivo, né? Se você é só hidropônico e quer se certificar no selo, tem a possibilidade de fazer um tanque de peixes e aí fazer toda a adaptação para conectar esse sistema no cultivo da hidroponia, e aí você já consegue caracterizar na aquaponia.
Certo. E a última aqui se refere a como posso ter acesso ao checklist do selo. Bom, o checklist é aquele que eu mostrei ali para vocês. Para ter acesso a eles, eu acho que vocês conseguem ir no site da aba. Se não tiver disponível para download no site da aba, vocês podem entrar em contato com a associação e também podem entrar em contato comigo. Então, é só me chamar ali no meu WhatsApp, ali no e-mail, que aí a gente faz o envio do checklist completo. Excelente. Obrigado novamente, Lauren. Obrigada, pessoal.